Sem dúvida nenhuma, hoje a gente vive a era da insanidade. Não tenho dúvidas quanto a isso. Hoje, a razão foi deixada de lado e a emoção é muito mais lucrativa e é muito mais explorável, se é que a gente pode dizer. Quando você olha a grande mídia, quando você olha as redes sociais, você pode encontrar de tudo. Você pode encontrar pessoas racionais que discutem realmente sem paixões. Ou você verá também jornalistas, militantes que destilam o ódio. Influenciadores, militantes que destilam o ódio, que tudo que eles colocam no discurso são paixões e deixam as razões de lado. Por que eu estou falando isso para vocês? Tem um cara que se chama Nando Moura. O cara é gigante, tem um canal gigante e ele fala da política. E isso acontece na política, acontece no entretenimento, em tudo. Quando você começa a discutir e deixa a emoção tomar conta, você começa a perder a sua própria razão. A gente vai falar sobre isso, a gente vai discutir essa perda de razão. Teve um vídeo onde ele e o Igor 3K, que é o cara do Flow, que entraram numa polêmica aí sobre o Pablo Marçal, falam assim, carinhosamente, em cadeirada no Marçal é uma prova de amor? Como assim? Né? Sabe, banalizar a violência dessa forma mostra que a razão foi deixada de lado e a emoção, o ódio está muito maior. Vamos falar sobre isso? Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. E não esquece também que o nosso livro Persuasão Política está na descrição. Você já sabe o sistema, né? Você clica, baixa o livro e paga o que você acha que é justo. Eu confio na honestidade do brasileiro. Bom, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo. Antes, vamos tratar de um comentário. Sempre a gente fala sobre os comentários. E é interessante a gente começar a perceber o quanto as pessoas, pelo menos os que seguem o nosso canal, estão abrindo a mente, estão deixando essas paixões de lado. Estão começando a trabalhar com a razão. Vamos entender? O José Serena, né? Ele escreveu aqui o seguinte. Um exemplo do que é partido PL. Nada contra os parlamentares, mas o PL do Valdemar da Costa Neto pagou 2 milhões para o marqueteiro da campanha do Ricardo Nunes, que é o marqueteiro do Bolsonaro. A fonte é o Metrópolis. Ou seja, cara, se a gente não observar e tratar só das paixões, essas questões periféricas, que são as mais importantes, nós não vamos analisar. Você está vendo que o partido usa mundos e fundos de dinheiro, sabe, para bancar aqueles que eles querem ali. E se a gente ficar olhando esses caras com paixões, com emoção, a gente não chega a lugar nenhum, tá? É tenso. Então, deixa a paixão de lado. Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. É o seguinte, teve um podcast, né, do Flow Podcast, aquele mesmo que gerou aquele embate lá. O Igor do Flow Podcast, o Flow Podcast, é isento, ou seja, ele teve isenção no debate do Pablo Marçal ou não teve isenção? A minha percepção, não foi isento. O Tramontina, o cara que fez ali o debate, é óbvio que ele odeia, estava nos olhos dele, de todos os entrevistados e do próprio Igor, que já falou isso, odeia o Pablo Marçal. Isso é fato. Só que a questão aqui não é de paixões, é de razão. Tá, Pablo Marçal é mais um candidato como os outros. Nada mais do que isso. Eu, por exemplo, tenho todas as linhas de entendimento absolutamente contrárias ao Guilherme Boulos. Mas nem por isso eu quero que alguém vá lá e faça alguma coisa, violência contra o Boulos. Eu quero que o Boulos perca nas ideias. É assim que funciona a democracia, pelo menos foi o que eu aprendi. Pelo menos é a razão. Tá. Tem um cara, chama Nando Moura. E aí é óbvio, vocês estão esperando que eu chegue aqui e xingue o cara e ofenda o cara. Peraí, alto lá. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Em 2016, eu nem estava aí com política. 2016, 2017. Até que chegou um vídeo desse cara, o Nando Moura. E o cara estava defendendo o Bolsonaro, na época. Eu assisti o vídeo, parei, pensei e falei, cara, eu nem gosto de política, mas o que esse cara falou, é top, gostei. Então, ele estava ali fazendo a defesa contra os ideais de esquerda, contra os ideais que o Lula pregava, que a Dilma pregava, e dali surgiu o interesse pela política. Depois eu recebi um vídeo do Caio Coppola,
Meu irmão me mandou, falou, cara, olha o que esse cara falou. Falei, caramba, me chamou a atenção. Me interessei por isso. E dali pra frente, eu segui muitos vídeos do Nando Moura. Hoje eu não sigo mais. Tá? Por que eu não sigo mais? É porque eu tenho ódio do Nando Moura. Lógico que não. É só que hoje, o que o Nando Moura fala não me representa mais em muitas coisas. Por que ele não me representa mais? Porque eu vi que o Nando Moura, ele deixou o ódio, né? Ele deixou a raiva do Bolsonaro, a raiva de todos aqueles que despontam na política, porque todo político hoje é um crápula, um merda, um cara que não precisa nem pisar, nem estar no mundo. Se ele pudesse, ele matava todos os políticos com um Death Note aí, né? Ou seja, um livro da morte. E não é assim que funciona a regra do jogo. Tá? Não é assim que funciona a regra do jogo. E a gente tem que ter razão para isso. A gente tem que colocar a cabeça no lugar. Então, hoje, eu acho que ele fala muito mais de xingamentos e de coisas que não tem nada a ver com a política do que literalmente parar e falar, ó, sabe aqui, o cara aqui que foi indicado, esse cara aqui é petista, sabe isso aqui não dá certo. Olha, aqui o Marçal tá errado, mas aqui ele tá certo. Não, ele toma o ódio de uma pessoa e tudo que essa pessoa faz é puro ódio. Assiste o vídeo que você vai entender, tá? Então, assim, por que eu tô explicando aqui? Não tenho nada contra o Nando Moura. Pelo contrário, o cara lá atrás, ele foi a cola que me colocou na política, entendeu? Então hoje, se eu tenho um canal, talvez eu até possa agradecer a ele, que foi um dos caras que eu vi, o cara faz isso, no futuro eu fiz também. Talvez tenha sido uma base. Só que hoje, a linha de raciocínio, minha e dele, é totalmente diferente. Eu defendo o quê? Ideias, razões, né? Eu vejo que ele tá muito na emoção. Vamos lá, assiste o vídeo aqui para depois eu explicar para vocês o porquê que eu tô questionando. Cara, Mike, tu odeia demais o cara, mano. Cara, como é que você pode não odiar? Um porra desse merece o quê? Olha só como essa cadeirada foi didática. Foi didática. A cadeirada foi didática. No podcast seguinte, ele falou, agora vocês já viram o meu pior. Agora vocês vão ver o meu melhor. Vocês vão ver o Marçal gestor. Vocês vão ver o Marçal... Olha só! O que a cadeirada faz? Isso foi o maior gesto de amor ao próximo que alguém poderia fazer. Foi aquela cadeirada. Mais do que uma surra de mãe. Não, coisa fantástica. Entendi. Porque o pai dele não bateu nele, né? Cara... Vamos lá. Qual que é a minha visão aqui? O Igor, ele fala, você odeia muito o cara, né? E o Nando Moura, sim, eu odeio. E aquela cadeirada foi didática, deveria ter sido mais. É por esse motivo que eu não sigo o Nando Moura há muito tempo, tá? Porque, pra mim, um cara que não para raciocinar que violência é violência, ele já perdeu as suas próprias razões. Então, pra mim, ele perdeu as suas próprias razões. Eu já vivi essa fase do ódio e eu entendi que isso não agrega em nada. Então, hoje, é pura destilação de ódio. Tá? Então tem que dar cadeirada mesmo. Não. O Datena foi errado, o cara do Marçal foi errado, o Augusto Nunes foi errado contra o Glenn, e tudo tá errado se é violência, né? Ou seja, uma nação que quer prosperar resolve no debate, na discussão. Palavras acaloradas fazem parte do debate. Agora, cadeirada faz parte, e quem defende cadeirada faz parte de alguém que já não tem argumento nenhum. É simplesmente isso. Então, esse é o motivo que eu não sigo já há muito tempo. Já para mim, né, perdeu aquela essência da razão que ele me ensinou a ter quando eu vi o primeiro vídeo dele. Então, nada contra o Nando Moura, só não sigo mais, porque saiu da minha linha. Um cara que defende uma cadeirada, para mim, não tá dentro da minha linha, tá? Na minha trajetória, tá? Vocês veem que eu sou um cara que eu elogio o Lula e critico muito mais. Elogio o Bolsonaro e critico também. Elogio o Marçal e critico também, porque eu não me pauto em pessoas, me pauto em ações. Como essa ação do Igor 3K. O cara diz que é imparcial. Mas vem cá, você lembra por que o Monark foi cancelado? Não? Por estar fazendo um discurso e neste discurso ele viu uma pessoa falando uma coisa e ele simplesmente deixou. Pois é. A risada do Igor, a conivência do Igor, mostra que não, ele não é imparcial. Ele também odeia o Marçal. Então, essa é a grande questão, né? Ou seja, hoje a paixão tomou conta da política. E aí você começa a entender por que nós estamos nessa merda que nós estamos hoje.
por causa da paixão. Então eu quis usar o Nando Moura para mostrar para vocês. Não entra nessa não, tá? Não entra nessa de paixões e ou ódio, nada disso. Por quê? Vamos dar seguimento. Vou te dar um outro exemplo. Matéria do Metrópolis. Não poderia ser diferente, né? O blog do Noblar é totalmente de esquerda e ele simplesmente já declara o ódio que ele tem ao Marçal. Ah, mas você só está falando do ódio ao Marçal, Sandro? Não. A galera da direita tem ódio do Boulos também. Mas por que eu estou falando? Porque hoje o Marçal é o cara que está mais recebendo pancadas. Pablo Marçal, o Escorpião e um bando de rãs bem intencionadas. Ele faz uma analogia de que uma rã, né, dá uma carona para o escorpião, né, atravessar o rio. A hora que chega no meio do caminho, o escorpião pica a rã e os dois afundam no meio do rio e vão morrer. E a rã pergunta, mas por que você fez isso? Olha, é da minha natureza. Então é da natureza do Marçal destruir tudo. Vem cá, vamos analisar quem são os candidatos? Talvez até o Nando Moura possa me ajudar. Nós temos o Boulos. Seria uma opção viável? Nós temos a Tabata Amaral, que está no Congresso Nacional por muito tempo. O que a Tabata Amaral trouxe de evolução para o Brasil? Distribuir absorventes? É isso? Vamos falar também do Ricardo Nunes. Sempre mais do mesmo, não é? Quem mais? O cara da cadeirada, o da Atena. Ok. E aí? Então, assim, não, mas tem a Marina Helena. Legal, Marina Helena, para mim, seria uma ótima pessoa. Tem chance de ganhar? Não. Então, faça a análise de todos que ali estão apresentados. Qual deles não é uma ameaça? O simples fato de ser um candidato já os torna uma ameaça. Por quê? Porque você está entregando a direção na mão desse cara. Eles são os motoristas. E os motoristas, se estiverem embriagados, se não souberem dirigir, vão capotar o carro. E aí quem vai morrer é você e sua família. Então todos são. Agora, quando você olha o Marçal com esse ódio, é sinal de que você não vai analisar nem as propostas, nem as conduções dele. E outra, já falei para vocês, esse negócio de ser o isentão é a maior covardia e a maior canalice que existe. Sempre na política você vai escolher, vamos falar um português errado, o menos ruim, o menos pior, porque todo mundo que está ali dentro da política é ser humano. E ele tem falhas. Quando você se casa, você escolhe a melhor para você, certo? Mas a sua esposa não vai ter falhas? Então todos são falhos. Agora vocês buscam aí um arauto da nobreza, um anjo que vai descer do céu e vai conduzir você para o paraíso, conduzindo a sua prefeitura, o seu estado ou o seu país. Se toca, né? Que está faltando maturidade. E aí a gente vai entrar agora num outro ponto, da hipocrisia, da canalice dessa galera da esquerda. Bora lá? Tá preparado? Vamos lá. Galera do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, vamos colocar todos em pé de igualdade, vamos fazer a redistribuição de renda, vamos valorizar o cracudo, porque o cracudo que está ali na Cracolândia, aquele sujeito, ele é um ser humano digno de condições de vida dignas e nós temos que garantir os direitos humanos dele, deixando ele lá usando o crack, dormindo na rua e apanhando, né? E cometendo crimes. Isso é a dignidade da pessoa humana. Porque se precisar tirar aquele cara dali, não vão tirar. Por quê? Ora, para bolas. Vou perder o meu discurso de protetor da humanidade. Então, a esquerda é hipócrita, como se não houvesse amanhã. Agora tem outras questões. Dizem que não tem a menor hipótese de ideias comunistas surgirem no Brasil. Cara, os caras estão querendo tomar propriedade de produtor rural. Os caras estão dando aí todos os incentivos para essa turma ignóbil do MST aí. Pelo amor de Deus. E você quer ver uma das ideias comunistas? Arranca a arma de todo mundo que pode se defender, mas deixa a arma na mão de quem está no poder. Assim. Vamos de exemplo? Matéria do jornal Metrópolis. E eu vou seguir o mesmo jornal em todos. Mercadante renova o seu porte de arma na Polícia Federal. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, petista,
né, renovou seu porte de arma de fogo junto à Polícia Federal, o qual já tem há cerca de 10 anos. Oi? Vem cá. Vocês concordam comigo que você tem que estar na birosca de um partido? E assim, cá entre nós, tem que ter candidaturas avulsas sem precisar depender de partido. Mas vamos lá, né? Que seja aí, vamos usar como exemplo, olha, você não entra por um partido, mas você colhe assinaturas da comunidade e se você tiver 1 milhão de assinaturas, você consegue ser candidato. Por exemplo, né? Só para citar como exemplo. Jeito tem. Mas aí você entra num partido. O partido tem regras, tem estatuto, tem um discurso. E aí o discurso do partido é desarmamentista. E você mete um berro na cintura, você pode ter e prega contra isso, você se chama hipocrisia. Ah não, mas vamos lá. E o cara que andava com o MST, que era lá do STF, de repente ele vira o ministro da Justiça e fala: vamos fazer o combate às armas. É o Flávio Dino, ex-PCdoB, né, Partido Comunista do Brasil, hoje ministro do STF. Tem segurança armado, não? Pois é. Olha só, o Lewandowski foi à Polícia Federal. Adivinha fazer o quê, gente? Renovar o registro de armas. Mas negou que não tem ameaça, não. Ele só quer ter a arma para poder se proteger de bandido. Ué, mas o povo não pode? Ah, que isso, né? Tá de brincadeira. Vou te dar outro exemplo. Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro também correu lá. O Carlos Bolsonaro é um cara que prega isso, que defende, não, a população tem que ter o direito de se defender, tem que ter o direito de ter uso de armas. Foi negado, né? O PF negou a renovação e o Carlos Bolsonaro perdeu o porte de arma. A PF considerou insuficiente os argumentos do vereador Carlos Bolsonaro do Rio de Janeiro para manter o porte de armas. Não, o Rio de Janeiro é um lugar pacífico, é um paraíso aqui na Terra. Vereador sendo assassinado, brutalmente assassinado no Rio de Janeiro, isso nem existe. Para que eu vou dar uma arma pro Carlos Bolsonaro? E aqui eu não estou defendendo o Carlos Bolsonaro, não. Estou dando um exemplo de caso. Então, vocês começam a entender o quanto essa galera, sabe, tem um discurso, né, para os outros, mas para eles o negócio é diferente. Igual a comuna Daniela Dávila. Pois é, vamos ser comunistas. Eu sou do Partido Comunista do Brasil. Mas se eu puder ter dinheiro igual um capitalista, eu quero. E não vou distribuir essa receita, não, e essa renda. E o melhor, eu vou fazer o capitalismo às custas do dinheiro público. Não sabe como? Não, eu te conto, tá? Lá em 2022, a Manuela Dávila montou um escritório de consultoria política. Pois é. Ela ganhou, só do Calil, de Minas Gerais, 1,5 milhão por serviços prestados na sua campanha de 2022. Apesar do contrato prever serviços digitais para a campanha, ou seja, fazer marketing digital, campanha digital a 1,5 milhão. O valor não foi declarado na prestação de contas do candidato à Justiça Eleitoral. Você viu que maravilha? O cara faz um contrato de 1,5 milhão, não declara na Justiça Eleitoral 1,5 milhão, que vem de fundo eleitoral. E aí? Como é que fica? Não, mas o capitalismo continua pujante, pulsante. A Manuela Dávila, nessa aqui também, já faturou 755 mil com consultoria para candidatos. Uma pessoa do Partido Comunista do Brasil, do PSOL, né, estão pagando pro PCdoB. Entre as figuras que estão pagando e estão pagando bem, tá o Guilherme Boulos, do PSOL, candidato à Prefeitura de São Paulo. Então, é o bom e velho capitalismo para mim, comunismo para vocês. Isso é razão. E isso quer dizer que eu odeio a Daniela Dávila, a menina, Gabriela Daniela Dávila? Não. Eu só repudio essa ação que é vinculada ao dinheiro público, que não coaduna com o discurso dela. Entendeu? Mas o que ela fez é ilegal, Sandro? Não. O que ela fez é lícito. E se eu pudesse, eu faria também, prestando serviços justos e lícitos. Não entenda errado. Mas, por que você está criticando então? Porque o discurso dela não condiz com o que ela está fazendo. Ela diz para ser comunista e que a acumulação de riqueza é errada. Mas ela pode? Pois é.
Isso se chama hipocrisia. E é isso que eu debato, tá? Debato ideias e não pessoas. Posso odiar ideias, não pessoas. E a partir do momento que você faz isso, eu odeio o Bolsonaro porque ele traiu todo mundo. Você está errado. Você pode odiar o fato do Bolsonaro estar com o Nunes, mas não odeio o Bolsonaro. Eu odeio o Pablo Marçal porque ele vende curso. Igual o Nando Moura também vende. Mas eu odeio o Pablo Marçal porque ele vende curso. Ele é um enganador. Não. Você pode odiar o fato de alguém vender cursos. Eu vendo meus livros. Eu tenho cursos na internet e eu não engano ninguém. Quem comprou o livro está satisfeito. Está satisfeito. Porque eu tenho o meu método de fazer. Posso não concordar com uma fala ou outra do Marçal, mas não com o Marçal. Afinal, nem meu amigo ele é. Da mesma forma, não odeio o Nando Moura. O Nando Moura foi útil para mim porque me fez ver um pouco mais da política. Mas hoje eu discordo de muitas ideias do Nando Moura. Por causa até da forma de ódio que ele tem ali o seu discurso. Não concordo. Mas eu vou odiar o Nando Moura? Não. Quando ele faz um vídeo que é bom e que eu acho interessante a ideia dele, eu vou lá e assisto, meu irmão. Mas por quê? Porque eu estou focado em ideias e não em pessoas. Acredito que se o Brasil fosse um pouco mais assim, nós seríamos melhores. Falei besteira ou não? Você concorda comigo ou não concorda? Pois é, se você concorda comigo, eu queria que você aprendesse a fazer esse discurso também, sabe? De expor suas ideias. Porque tem muita gente que pensa igual a mim, pensa melhor do que eu, mas a hora que abre a boca para falar, não tem persuasão política nenhuma. Então, meu jabá, né? Tá aqui o livro Persuasão Política. É como eu disse, eu fiz um estudo sobre os maiores líderes ali, de como que eles se portam, como que eles usam o seu discurso. E eu preparei, literalmente a reprodução de uma consultoria. Uma consultoria dessa custa $5.000, no mínimo. No mínimo. E eu estou disponibilizando para você, com base na confiança. Você vai baixar o livro. E o que você achar que ele vale, você vai pagar. Tá? É assim. Como que eu vou defender um país? Como que eu vou defender as minhas ideias se eu não acredito nas minhas ideias? Todo mundo falou que eu sou louco de fazer isso num país onde só tem corrupto. Ah, o povo brasileiro é corrupto. Não, não é. Eu não sou. Minha esposa não é. Minhas filhas não são. Meus amigos não são. Meus seguidores não são. Então, a ideia começa a partir do momento que você acredita nela. Tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado. Tá na descrição aqui. Tá aqui, né, do lado, aqui no primeiro comentário. E eu te agradeço muito. Se você confia no meu trabalho e se você está dentro desse grupo como eu, no racional e não no ódio. Tá? Chega de ódio. Chega de preocupar com pessoas. Vamos preocupar com ideias. Tá bom? Obrigado. Fica com Deus. E até o próximo editorial.